trabalhadores e trabalhadoras de Brasília, mas representando o órgão mais amplo. Com a palavra, meu amigo e ex-aluno e ex-menino, que agora já estão competindo comigo. Isso é um negócio muito feio. Com a palavra, Paulo Vinícius. Primeiro, é uma honra poder estar, de fato, do lado do Chico Lopes. Eu conheço o Chico Lopes desde que eu tinha uns 15 anos lá no Ceará. Eu militei no Ceará, fiz campanha para o Chico Lopes e estou aqui do lado dele nesse momento tão difícil para a classe trabalhadora, com esse mesmo ânimo de saber que ele não muda de lado e está em defesa dos trabalhadores e do povo desde o tempo do Arraial Moura Brasil, desde que o Chico vendia folha de papel ao maço na frente do Liceu do Ceará, menino. Então, o Chico Lopes é uma legenda da esquerda cearense, uma pessoa que passou por muita coisa, enfrentou tortura e nunca nos deixou. Eu queria fazer esse preto de gratidão pelo importante papel que ele cumpriu, inclusive, na minha formação. Se às vezes eu tenho alguma característica, é por causa de gente como o Chico. Obrigado. E nós estamos aqui para falar sobre saúde do trabalho e a conjuntura atual. Eu me deterei como representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, aqui em nome do seu presidente, Adilson Araújo, a quem agradeço a confiança de eu poder representar, sobre as posições da Central que estão aqui expressas nessa nota técnica, de maneira geral, não específica sobre os temas, mas está disponível no site da CTB, ctb.org.br. Eu também sou diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília. Nós estamos lançando, inclusive, uma outra edição dessa cartilha com o tema Você Não Está Sozinho, sobre o problema do adoecimento psíquico no trabalho, que é uma realidade exponencialmente crescente e que tem um impacto muito grande nos trabalhadores bancários. Nós estamos nessa contagem regressiva até novembro da implementação da reforma trabalhista, né? Que é um ataque brutal a todo o direito do trabalho, e nós estamos com muitas inquietações acerca do seu impacto sobre a vida dos trabalhadores, porque sabemos que ele será certo. E nós fundamentaremos as razões pelas quais nós acreditamos isso nessa fala de hoje. Primeiramente, nós queríamos observar que o trabalho, ele adoece. Não é possível você ter qualquer atividade laboral durante a vida sem estar exposto de diversas maneiras a riscos de acidente de trabalho e, inclusive, a própria organização da atividade laboral pode implicar em adoecimento, inclusive o adoecimento psíquico, que é de controversa constatação, digamos assim. Então, nós queríamos dizer que o principal impacto da reforma trabalhista é exatamente retirar daquele que adoece as condições básicas de se proteger e de exigir reparação de um dano. Na proposta apresentada a esta casa e aprovada, foi colocado, inclusive, um debate sobre quanto é que valeria o dano ao indivíduo, em face do dano que acontece à empresa, estabelecendo um patamar de direitos baseado no patamar da remuneração. Então, quem ganhasse menos, no caso de indenização, receberia menos. Quem ganhasse mais, receberia mais. E aí eu queria perguntar, qual é a diferença do dano que impede um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, segurar o seu filho no colo por uma lesão de esforço repetitivo, ou por um problema dessa natureza, por um acidente de trabalho, e qual é a diferença do engenheiro poder colocar o seu filho no braço por um problema dessa mesma natureza. Eu queria entender por que, no caso de um pedreiro, o dano que lhe impede de segurar o filho nos braços, ele deve ser pago de modo diferente do dano dado ao engenheiro, e mais do que o dano causado a qualquer cidadão, porque se houvesse um dano de natureza moral causado pela empresa a uma pessoa que não fosse trabalhador, ela não teria essa limitação quanto à maneira da remuneração. Então, eu queria colocar esse aspecto perverso da reforma, que tem
consequência direta sobre uma situação que já foi de 1,5 milhão de acidentados de trabalho no Brasil, como foi relatado pelo expositor anterior, mas que tem dados aqui da federação de 700 mil trabalhadores acidentados com acidente grave. 700 mil. Então, nós estamos falando dessas vidas e dessas situações dramáticas. Também é uma coisa que nos causou imensa espécie a discussão sobre qual é o nível de salubridade aceitável para que uma mulher grávida possa trabalhar numa empresa que tem atividades insalubres. Então, veja que maravilha. Nós implementamos conseguimos diminuir do grau de insalubridade mais alto para um grau menor de insalubridade, mas eu estou falando, por exemplo, de uma mulher enfermeira grávida, trabalhando com produtos contaminados, ou com lixo biológico, ou com lixo químico. Então, quer dizer, isso ficará também no âmbito do discutível. O que é o grave, o gravíssimo, e aí isso coloca também novas questões para a própria inspeção no local de trabalho. Queria destacar outro elemento, também perverso, e esse é geral, que é o elemento das dificuldades que se colocam na justiça trabalhista para reivindicar qualquer coisa, e que impactarão lá na ponta quando o trabalhador estiver acidentado. Por exemplo, o fato de a justiça trabalhista ter como papel apenas avaliar a norma, a forma, e não o mérito e o conteúdo das matérias que julga, terá que impacto sobre os trabalhadores. Quer dizer, o fato de você ter como responsabilidade do trabalhador apenas as informações, mas relegar, inclusive, o trajeto ao trabalho até o uniforme, a vestimenta, como responsabilidade exclusiva do trabalhador, fora da jornada do trabalho, qual é o impacto que isso tem na saúde do trabalhador? Qual é o impacto que existe na saúde do trabalhador você ter figuras como as figuras da prescrição intermitente, no caso do processo trabalhista, os honorários de sucumbência no processo trabalhista, o pagamento de honorários do perito em caso de justiça gratuita. Pagamento dos honorários do perito em caso de vitória em justiça gratuita. Todos esses elementos, eles apontam para uma realidade de desproteção e, junto com a quitação anual dos direitos trabalhistas e com a terceirização, com um permanente assédio sobre o trabalhador para que ele abra mão de qualquer possibilidade de entrar na justiça por um dano trabalhista, seja de qualquer natureza, e aqui também nas questões relacionadas à justiça do trabalho. Ele tem que pagar, ou seja, se onera a parte mais fraca de maneira clara para que ela seja desestimulada a reivindicar o seu direito, se enfraquece o direito do trabalho e se ampliam as possibilidades daquele trabalhador, seja no caso de ele não movimentar o processo que está em curso, seja no caso de ele ter que dar uma quitação anual das obrigações trabalhistas para renovar seu contrato de trabalho, que ele possa abrir mão do seu direito, inclusive dos direitos legais, em todas as áreas, através de qualquer tipo de papel, seja o papel individual, seja o papel coletivo, quer dizer, seja o contrato de trabalho negociado em convenção coletiva, seja um contrato negociado no âmbito apenas de uma empresa, ou seja, o próprio trabalhador individualmente podendo abrir mão de cláusulas que o beneficiam. Então, eu iniciei a minha fala colocando que toda atividade laboral, seja no escritório, seja numa indústria, seja no hospital, ela tem inúmeros riscos que são imanentes ao processo do trabalho. Nós estamos vendo, portanto, uma reforma trabalhista que vai ser implementada, que o seu objetivo foi retirar as possibilidades do trabalhador e da trabalhadora de reivindicar os seus direitos na justiça, facilitar que ele abra mão disso de maneira individualizada, facilitar o desmonte da sua representação trabalhista, retirar da Justiça do Trabalho direito
de analisar o mérito e o conteúdo dos temas, resumindo ao seu papel a uma questão de fórmulas, de uma pluralidade infinita de contratos de trabalho que haverá e que serão, cada um segundo a sua cabeça. Uma situação de reversão de um direito das mulheres na CLT, que era o direito de ser totalmente afastada do trabalho em caso de gravidez, numa atividade insalubre. A ampliação da atividade da terceirização em níveis jamais vistos, com o fim da diferenciação entre a atividade fim principal da empresa e aquela atividade acessória. Então, nós podemos pensar em bancário sem banco, podemos pensar em empresa de vigilância sem vigilante, nós podemos pensar em tudo isso. E temos o detalhe adicional de que 8 entre 10 dos acidentados em acidente de trabalho são empregados das empresas terceirizadas. Então, nós estamos falando da ampliação desse universo para o conjunto da força de trabalho, com a terceirização e a quarteirização e a responsabilidade subsidiária daquele que contratou inicialmente a empresa que contratou o trabalhador, quer dizer, num total afrouxamento das possibilidades de, num caso de litígio, você imputar responsabilidade ao trabalhador e ainda com dificuldades de separar o que é a empresa dos bens dos sócios. Quer dizer, quando você tem uma situação, por exemplo, que não foi pago nada, a empresa tal, não, a empresa não tem bem, ela não tem bem, mas fulaninho, beltraninho, cicrano tem bem. Então, as dificuldades de avaliar a responsabilidade daqueles sócios da empresa para poder ressarcir os trabalhadores, ela é imensa. E quando nós estamos falando de acidente de trabalho, nós estamos falando, inclusive, de situações que levam à morte, que as famílias ficam literalmente abandonadas, sem o provedor ou a provedora que lhes assegurava a subsistência. Nós estamos falando de acidentes que lesionam gravemente as pessoas. Eu citei uma metáfora do filho segurar a criança no colo, mas que, no geral, inviabilizam muitos acidentes, qualquer atividade laboral, não é? Deixam as pessoas num quadro de absoluta exposição, com problemas de saúde, tendo que lidar com situações dramáticas, e num quadro mais amplo também de dificuldades... Queria chamar a atenção do expositor, que nós temos... 2 minutos e 50. De dificuldades imensas pelo aumento do desemprego. Então, nós estamos com uma tragédia anunciada que será medida em acidentados, lesionados, em vidas perdidas e num retrocesso civilizacional com o retorno a uma situação que nós jamais desejaríamos, que é a situação do Brasil como campeão mundial de acidentes de trabalho. Mas é exatamente a esse tipo de situação que a reforma, no conjunto, expõe os trabalhadores e que teve a participação de todos os deputados e deputadas que votaram naquele texto. Então, é importante a população em casa perceber que essa luta não acabou. Nós estamos em plena batalha contra, não apenas o governo Temer, pela sua natureza golpista e corrupta, mas pela sua agenda de retrocesso civilizacional, pela sua tentativa de destruir as empresas brasileiras, destruir o país, vender o país a preço de banana para os seus verdadeiros patrões que estão lá fora, porque o povo não é seu patrão, porque não votou nele, não é verdade? Então ele pode entregar a pátria da maneira como está fazendo. Nós estamos vendo esse retrocesso civilizacional e muitas vezes nós até nos deprimimos sem saber como é possível unificar e vencer essa batalha. Mas nós queremos dizer que nós não devemos ter essa atitude. Que a população brasileira terá a oportunidade de verificar no couro, na carne, na vida, na saúde emocional, os impactos e as denúncias que o movimento sindical fez. A ANAMATRA, as centrais sindicais, a luta dos trabalhadores contra a reforma não parou e nós estamos numa série de lutas jurídicas, do micro ao macro, fora a luta maior em defesa do Brasil, da democracia e dos direitos dos trabalhadores contra essa reforma. Por isso, nós não podemos parar de denunciá-la,
de entender o seu caráter, porque a população, na medida em que esse caráter nefasto, adoecedor, assassino de uma reforma que deixa os trabalhadores totalmente desprotegidos, ele estará cada vez mais claro, e é do povo que emana a autoridade política que mantém, inclusive, a República e o país e a autoridade desse Congresso. E esses mesmos trabalhadores e o povo, cujas vidas estão ameaçadas pela reforma e pelos danos da saúde, eles, de quem emana o poder, eles terão condição em breve de dar a resposta nas ruas e nas urnas a esse conjunto de ataques à classe trabalhadora em que eles querem nos adoecer e não querem sequer pagar o dano que eles causam a centenas de milhares de pais de família todos os anos, que jamais pagará qualquer problema físico, emocional, psíquico causado pelo acidente de trabalho. Então nós queríamos deixar esse posicionamento da CTB de esperança e de defesa da unidade, das centrais dos trabalhadores, de todos os patriotas, democratas e brasileiros em defesa dos direitos da nossa classe trabalhadora e do nosso país. Obrigado. A mesa agradece a exposição brilhante do Paulo Vinícius.